Bom, meus amigos, um abraço a todos, muito boa noite. Nós estamos chegando aqui pela TV Nova Nordeste e vamos apresentar o programa Voz do Planalto. Eu quero abraçar todos os telespectadores, agradecer inclusive a audiência que nós estamos alcançando, não somente em Carpina, através do canal 49, mas também na cidade de Limoeiro, no canal 21, na cidade de Vitória de Santo Antão, através do canal 21 também, e na cidade de Timbaúba, no canal 22. Recife, Grande Recife, Caruaru, Petrolina, Gravatá, são cidades que nós temos uma repercussão muito positiva, até porque nós temos retransmissores nestas cidades. Abraçar todos os senhores e as senhoras que acompanham o nosso programa Voz do Planalto. E hoje eu tenho dois convidados especiais. O assunto, como sempre, gente, é o assunto que está na pauta política da região, política na Mata Norte e no Agreste Setentrional. Eu gostaria de cumprimentar o vereador que teve uma votação estupenda, aliás, o mais votado da oposição no município de Carpina, ex-prefeito da cidade de Lagoa do Carro, exerceu o mandato por 2 vezes, não é, como prefeito em Lagoa do Carro, e agora vai ter uma nova experiência como legislador. O nome dele, Antônio Carlos Barreto, o Tota Barreto. Tota, muito boa noite, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Ramos. Boa noite, telespectadores. É com muita alegria que nós estamos aqui na TV Nova Nordeste para conversarmos sobre a eleição, sobre os rumos de Carpinas, o rumo da Mata Norte, conversarmos sobre política. Eu quero lhe agradecer o convite feito, estou muito feliz por estar aqui. Muito bem, e uma outra figura que Pernambuco conhece, não é? Em especial na sua atuação política, deputado, atuou representando o nosso estado e representando a nossa região da Mata Norte e do Agreste, prefeito reeleito do município de Limoeiro, uma das cidades, um dos municípios que mais cresce aqui na região. Chama-se Ricardo Teobaldo. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa, prefeito. Prazer é nosso, Ramos. Eu quero abraçar você, abraçar o companheiro, nosso amigo Pedro Paulo, da TV Nova Nordeste. Um abraço a Pedrinho. Cumprimentar aqui o nosso vereador eleito de Lagoa do Carro, Tota Barreto, e dizer da satisfação de voltar aqui, Ramos. Nós tivemos a oportunidade de conversar há pouco tempo atrás, e eu quero dizer que é sempre uma alegria poder voltar e poder conversar com os telespectadores aí da TV Nova Nordeste. Meu caro Tota Barreto, a pergunta é a seguinte: e agora? Prefeito 2 vezes de Lagoa do Carro, sempre atuando como executivo. A diferença como legislador de sua terra natal, Carpina, uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes, com muitos problemas. Olha, Ramos, eu queria cumprimentar também meu primo e meu amigo Ricardo e dizer que essa experiência com o Legislativo nós temos. Nós tivemos 2 mandatos à frente do município de Lagoa do Carro e nos relacionamos muito bem com a Câmara de Vereadores nos 2 mandatos. Nós sabemos dos compromissos que os vereadores têm, nós sabemos também que alguns têm uma atuação diferenciada dos mais diversos segmentos, outros são voltado ao social, outros gostam de discutir temas de ordem municipal, de ordem estadual, de ordem nacional. Nós temos uma Câmara que foi eleita de qualidade. Eu acho que essa relação, a pessoa sempre me faz essa pergunta: você agora está do outro lado. Não se trata de estar do outro lado da mesa. Você era executivo, agora é legislativo. Quando a gente vive essa experiência, tanto de um lado como do outro, eu acho que a gente tem uma facilidade de se relacionar. E nós vamos ter essa facilidade. A Câmara de Carpina, a nova Câmara de Carpina, vai ter essa facilidade de se relacionar com o prefeito Carlinhos. Caso eu alcance
tenha alguma dificuldade, eu tenho aqui na figura do seu também entrevistado, do meu amigo Ricardo, um grande conselheiro que foi um grande deputado estadual, e eu vou buscar nele umas orientações para desenvolver o meu mandato. Quase 20 mil votos obtidos nas últimas eleições, prefeito Ricardo. Pronto para o segundo mandato? Como é que o senhor pretende administrar aí essa nova etapa na sua vida como prefeito da cidade? Pronto, Ramos. Nós estamos terminando o primeiro mandato, 4 anos de muito trabalho. Eu acho que esses 4 anos, eles foram mais complicados e foram mais difíceis, mesmo com as dificuldades que o município passa hoje, dificuldade de recurso, o corte nas verbas públicas, mas nós organizamos o município. Nós pegamos o município há 4 anos atrás, praticamente 4 anos, regularizamos as contas, parcelamos débitos, pagamos precatórios, regularizamos todas as contas, colocando Limoeiro em dia. Passamos aí 6, 8 meses do primeiro mandato fazendo isso. Limoeiro está todo organizado no que toque. Nós temos compromissos. Limoeiro não deve a ninguém. Eu aprendi que débito só quando está vencido. Quando não está vencido não é débito, é compromisso. Então nós temos compromissos a cumprir. Parcelamos o INSS de Limoeiro para 240 meses. Pagamos rigorosamente em dia para que a gente não fique inadimplente. Os outros débitos, Limoeiro é uma das cidades de Pernambuco que não deve precatório, nós não devemos porque nós liquidamos todos os precatórios, pagamos todas as outras dívidas que nós tínhamos. E o que é que nós temos hoje? Um compromisso com o INSS que esse nem eu pago, nenhum prefeito paga. Quem vai pagar é Limoeiro ao longo de 20 anos. Nós contribuímos para que isso pudesse acontecer. Limoeiro há mais de 12 anos estava inadimplente. Hoje Limoeiro está regularizado, as coisas estão funcionando bem. Fizemos investimentos que tivemos as condições de fazer. Preparamos o Limoeiro para crescer mais ainda nesses segundos 4 anos. Agora, e o povo me confiou. Não lhe interrompendo, se não houver um município, como diria, limpo, não é? Que não esteja com problemas judiciais, de INSS, etc., não há como conseguir investimento para o município. O prefeito não faz nada. Não faz nada. Ele, se brincar, vai só varrer a rua, limpar o lixo e pagar o salário. Exatamente. Se tiver cuidado para pagar o salário em dia e varrer a rua, porque não faz investimento nenhum. Os municípios, sobretudo do Nordeste, na sua grande maioria, eles têm a receita principal e fundamental, o FPM. Você pega os municípios do Sul e Centro-Sul, o FPM é uma sub-receita. Alguns municípios de Pernambuco também. Eu posso citar aqui, por exemplo, Pujuca. Pujuca tem 40 milhões de mês de ISS. Limoeiro tem 600 mil. E Pujuca tem aí 85 mil habitantes, Limoeiro tem 60. Então a disparidade é muito grande. O que é o ISS? Petrolândia, o prefeito de lá foi deputado comigo, o nosso Lourival Simões. A receita de lá, ela é quase 2 vezes a de Limoeiro, numa cidade de 30 mil habitantes, cidade nova. É verdade. Foi construída toda saneada, com hospital, com prédios públicos, tudo novo. Então, os municípios, que são poucos, que têm royalty ou que têm indústria, ISS, esses municípios estão salvos. Os municípios que sobrevivem de FPM, a situação é muito difícil, aí você tem que ter competência, gestão de qualidade para poder você fazer a diferença. Tota Barreto, como você analisa a eleição do Carlinhos do Moinho aqui em Carpina? A pergunta é a seguinte: se não houvesse essa união das oposições, Carlinhos do Moinho seria eleito? O caminho de se vencer a eleição em Carpina foi o caminho da unidade. Eu costumo dizer que a vitória de Carlinhos não é uma vitória de ordem pessoal, é uma vitória de ordem política, de grupo. A responsabilidade que ele tem hoje é muito grande, porque ele sabe que foi a unidade política da família Lapa, o apoio político e a desenvoltura na condução dessa unidade que teve o deputado Antônio Moraes. O nosso apoio, o nosso modesto apoio, que vem desde 2008, com a candidatura do nosso filho Neto Barreto, candidato a vereador. O apoio incondicional, eu quero registrar aqui com ênfase isso, do então deputado estadual Ricardo Teobaldo, na época, e hoje prefeito do município de Limoeiro. Então, essas forças políticas condicionaram a vitória. Carlinhos
tem méritos nesse processo, porque se não tivesse, não tinha sido eleito, né? Um grande guerreiro, batalhador, enfrentou diversas dificuldades de ordem de saúde, de ordem financeira, de ordem pessoal, mas ele tem a consciência que foi a unidade política de todo esse grupo que levou à vitória. É verdade. Prefeito Ricardo Teobaldo, essa análise que ele está fazendo aí é corretíssimo. Isso aconteceu também na cidade de Lagoa do Carro, que daqui a pouco ele analisa a vitória do Jailson, do Armazém, não é? Mas Limoeiro, inclusive, 2 candidatos de oposição registraram lá e foram candidatos que estiveram na luta também, não é? Democrática, não é? Enfim, mas a sua votação ficou bem distante da segunda colocação. Nós, na verdade, ganhamos a eleição essa eleição mais ou menos como ganhamos a outra. Foi mais ou menos a mesma diferença de votos. Com a diferença, essa eleição, os jornais mostram isso, eu participei de várias campanhas na região. Eu não fiz a campanha em Limoeiro como fiz da outra vez. Da outra vez eu fui para Limoeiro e fiz a campanha lá, os 60 dias de campanha. Nessa nós fizemos 30 dias e eu participei da campanha. Eu vim aqui em Carpina em alguns eventos, 2 eventos, a pedido de Carlinho, de Tota. Eu tive em Lagoa do Carro por diversas vezes. Lagoa do Carro fui mais vezes. Eu tive em Feira Nova, eu tive em Passira, eu tive em Bom Jardim, eu tive em Cumaru. Eu participei da campanha de Camaragibe, eu participei da campanha de Belo Jardim, participei da campanha em Pesqueira, em Tabira, em Tuparetama, em Solidão. Então, eu participei em diversos municípios, colegas meus, companheiros que votaram em mim na outra eleição, companheiros que pediram meu apoio aqui na região. O discurso da gestão de Limoeiro, ele foi um discurso usado pelos candidatos a prefeito. Você veja, eu vi o Silvestre ganhou a eleição em Passira, dizendo que, olha, nós vamos fazer a mudança em Passira, o que foi feito em Limoeiro. A saúde daqui vai funcionar como funciona de lá, e citando Jairo em Feira Nova e outros companheiros também. É verdade. Então, eu participei da campanha da região e acho que me sinto gratificado, feliz de ver aqui em Carpina Tota ganhar a eleição bem como ganhou, Carlinhos ganhar a eleição aqui, o Jailson ganhar a eleição em Lagoa do Carro. O companheiro Tota, ele pode fazer uma avaliação com mais competência, ele tem mais conhecimento para fazer de Lagoa do Carro do que eu, mas eu quero, inclusive, aqui fazer um registro da competência que Tota teve, tá? De não ser candidato em Lagoa do Carro, porque o candidato natural seria ele. E ele foi aí, vamos dizer assim, habilidoso politicamente, saindo de lá, disputando a eleição em Carpina para vereador, oxigenando a eleição de Lagoa do Carro com nome novo, levando uma pessoa do comércio, um empresário, uma pessoa que representava uma mudança com apoio dele e do grupo, conseguiu eleger lá e conseguiu se eleger vereador em Carpina. Eu acho que isso foi uma articulação, porque se o Tota quisesse, teria sido candidato em Lagoa do Carro. Então, ele jogou bem, porque política é isso. Se você erra, você paga pelo erro. Se você acerta, é muito bom. Quando você acerta, todo mundo elogia, ninguém vê erro. Quando você erra, todo mundo vai procurar o erro e colocar o erro publicamente. Eu acho que a região ganhou com a eleição de Carlinhos, com a eleição do Lagoa do Carro, a reeleição de Limoeiro. Eu acho que nós precisamos mudar a região. Não adianta só mudar Limoeiro. Tem que mudar a região. A gente tem que crescer no conjunto. Não adianta querer crescer isoladamente. Eu acho que a região precisa crescer toda. Indústria tem que ir para Limoeiro, tem que chegar em João Alfredo, tem que chegar em Bom Jardim, tem que ter em Carpina. A região tem que crescer. Tem que crescer. Para crescer todo mundo. É verdade. Bom, eu tenho muito que perguntar, tanto ao prefeito eleito ou reeleito da cidade de Limoeiro, Ricardo Teobaldo, quanto ao vereador mais votado da oposição em Carpina, o Tota Barreto. Nós vamos ao intervalo, rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste. Até já.
Bom, meus amigos, nós voltamos com o programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste, aqui em Carpina, no canal 49. Nós estamos sendo acompanhados em diversas cidades do interior de Pernambuco, até no sertão, Petrolina, não é? Aqui no Agreste, Caruaru, Gravatá, enfim, Vitória de Santo Antão, Recife, Grande Recife. Graças a Deus, a audiência completa. E nós ficamos gratos por isso. Tota Barreto, eu deixei uma pergunta no ar. Como é que você analisa a vitória do Jailson na cidade de Lagoa do Carro? Da mesma forma que analisei a de Carpina. Eu acho que foi a vitória da humildade, da renúncia. Ricardo fez uma colocação muito bem feita em relação à minha visão de ordem política no processo eleitoral de Lagoa do Carro. Mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer os valores do nosso candidato, a nossa força política, o apoio de Ricardo Teobaldo, de todas as forças políticas que se uniram em torno desse processo. Nós derrotamos, Ramos, quando eu coloco a palavra nós, eu falo o povo. O povo de Lagoa do Carro e de Carpina derrotou a arrogância, a prepotência, a falta de educação, a estupidez. Mas, associada à insatisfação do povo, você tem que ter a competência política de levar um produto que o povo receba bem. E o produto Jailson do Armazém, quando eu falo, é de um produto político, né? O produto Jailson do Armazém foi um produto bem recebido. Um empresário bem-sucedido, um homem de boa formação religiosa, um homem que tem uma família estruturada, todo mundo sabe da vida social de Jailson. Então, o povo recebeu bem essa candidatura associada ao nome de uma grande mulher, que Ricardo pode atestar isso, isso que eu ia perguntar. Ana Guerra Barreto. A vice-prefeita do Jailson. Minha cunhada, tesoureira do prefeito Limoeiro, foi minha tesoureira na nossa gestão. A Aninha é uma mulher de grandes qualidades. Então, a vitória de Lagoa do Carro é uma vitória similar à de Carpina, da unidade, da força política e da vontade do povo de mudar. Eu só quero fazer aqui, quebrando um pouquinho essa harmonia. Essa harmonia. Eu vi o prefeito dizer, quando você colocou aí, dessa relação do PSDB com o PSB, Eduardo Campos. Eu não comungo muito com essas coisas de Ricardo, não. Ricardo sabe o primo que eu sou, o amigo que eu sou, né, o seguidor dele. Mas isso lá na frente vai dar outro caminho, vai dar outro resultado. Ricardo é tido no meio político de Pernambuco como o prefeito que almoça com o governador, toma café de manhã com o PT, janta com o Armando, se dá bem com todo mundo. É verdade. Mas ele sabe que isso lá na frente não vai dar muito resultado, não. Como é que você vê essa... Eu tenho feito política, Ramos, ao longo da minha vida, que são 12 anos de política, desse jeito. Ou seja, eu acho que em política nós não devemos fechar as portas. As portas têm que estar sempre abertas. Ninguém sabe o que é que vai acontecer em 2014. Ele deixa a porta, deixa a janela, deixa tudo aberto. Ninguém sabe o que é que pode acontecer em 2014. É verdade. E a política, ela muda muito. Você olha hoje de uma forma, amanhã de outra, as alianças. Quem diria que Jarbas e Eduardo Campos estariam juntos? No mesmo palanque? Se você dissesse isso há um ano atrás... alguém chegasse a dizer, não, Jarbas e Eduardo vão estar juntos. Não, eu diria que Jarbas, o maior opositor de Eduardo, exatamente o senador Jarbas Vasconcelos. Jarbas, foi um do outro, né? Eles chegaram... Eles chegaram... Vai terminar bem. Está vendo esse enfrentamento de Lula, Dilma e Eduardo agora. Essa aproximação com a Aécio e Eduardo aí não vai terminar bem isso. Eles não entravam no mesmo ambiente, numa mesma sala, não sentavam na mesma mesa. Agora, a política é muito dinâmica. A gente vai analisar dois quadros. Por exemplo, se o PT, quem derrota a candidatura à presidência da República chama-se economia, bolso. As pessoas votam pelo bolso. Dinheiro. Você veja uma coisa, essa crise fora do país, do Brasil, essa crise mundial, derrubou Sarkozy, derrubou na Europa vários presidentes. Hoje Barack Obama está aí. Obama, candidato à reeleição, balançando por conta da economia. Quando a economia desanda, afeta a vida das pessoas, vai diretamente no bolso das pessoas e isso dificulta a reeleição. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação já de dificuldade. Essa crise, ela vai se acentuar ou não? Eu torço que não. Eu moro no Brasil, faço política aqui, sou empresário, sou comerciante e torço que não. Mas se essa crise se acentuar, se essa crise aumentar, e existe aí, economista, previsões que não são muito boas, sobretudo no ano que vem,
Nós temos aí 2013 nebuloso. Se isso acontecer, a popularidade de Dilma pode cair, o PT pode cair. Acontecendo isso, você pode ter aí na frente uma parceria de Eduardo com Aécio. Os dois são da mesma geração. Não é à toa que os pernambucanos, a nata da política pernambucana, chama o prefeito de Limoeiro de competente. De competente. É porque ele faz uma conjectura de cenários aí que só ele sabe fazer. Lá na frente, eu acho que se Dilma não bulir no bolso, dá isso. Aí o PT ganha e o prefeito lá está harmonioso com o palácio. Ricardo é preparado nesse Então você veja que Aécio tem a mesma idade de Eduardo, os dois se dão muito bem. É um fato. Você veja que agora há pouco os dois voaram juntos, foram juntos apoiar um candidato em Minas Gerais, e depois você veja, a imprensa nacional coloca que o Lula chateado com a Dilma porque o Aécio Neves saiu de Minas e foi fazer campanha em Campinas, São Paulo, para o candidato do PSB, a pedido do Eduardo Campos. Deixa eu fazer uma pergunta veja como as coisas andam. Eu vou fazer uma pergunta. A partir de 2014. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao entrevistador. Pois não. Você conhece um município em Pernambuco em que o prefeito, candidato à reeleição, botou o sobrinho na vice e não teve problema? Não teve problema. Eu só conheço um Limoeiro. É por isso. Mas a questão... É por isso que não tem porta fechada. Mas a questão não é essa. Veja só, a questão não... Mas a questão aí, Ramos, não é essa. É que não fui eu que botei ele. Por isso que deu certo. Quem levou o nome de Tiago foram os vereadores colegas dele na Câmara e os partidos políticos. Eles se reuniram e levaram para mim o nome de Tiago. Eu entreguei a eles a condução da vice. Olha, chamei os vereadores todos, disse, olha, vocês me tragam, junto com os presidentes do partido, o nome que eu vou botar na vice. E eles trouxeram o nome de Tiago. Sabe qual foi o problema? Sabe qual foi a resistência? Zero, nenhuma. E por falar em vereadores de Limoeiro, eu quero agradecer ao vereador Zé Nilton, reeleito, não é? Presidente da Câmara. Atual presidente da Câmara. Ele, gente, eu vou ser cidadão de Limoeiro. Foi aprovado no início do ano, né? Enfim, é esse projeto, né, que me torna cidadão de fato e de direito da cidade Princesa do Carvalho. Muito merecidamente. E eu fico emocionado, prefeito, porque eu tenho uma admiração. A minha primeira bicicleta Tota Barreto foi comprada em Limoeiro. Carpina não vendia bicicleta na época, nos anos 60, no início, finalzinho de... enfim, meu pai foi de ônibus para Limoeiro comigo, comprar uma bicicleta lá na Praça da Bandeira, ali de uma esquina, onde tem uma loja que só vendia bicicleta Monarch. Era Monarch e Calói na época. Foi Calói. Ali, São Luís, Cine São Luís, o Colomba, Rádio Difusora, e eu passo a ser, ainda este ano, gente, eu acho que até o final do ano, o vereador me ligou ontem para confirmar isso, eu receberei o título, com a presença dos senhores amigos políticos aqui da região, o título de cidadão de Limoeiro. Estou muito feliz com isso. Obrigado, vereador, e a todos os vereadores de Limoeiro. E eu passarei, se acontecer, conterrâneo de todos os senhores aí de Limoeiro. Bom, 2014, prefeito Ricardo Teobaldo, o que se comenta é que o senhor vai dar um voo para Brasília. Isso tem fundamento? Não, voo para Brasília eu já dou essa semana. Eu estou voando a Brasília. Diferente, né, Tota? Eu vou essa semana para Brasília buscar recursos para o município, não só de Limoeiro. Eu vou para Brasília essa semana buscar emendas para Limoeiro e para outros municípios, inclusive Lagoa do Carro. Jailson esteve conosco, prefeito de Lagoa do Carro, e nós estamos tentando arrumar recursos. Lagoa, né? Só que a questão do Lagoa do Carro é que o município está todo... Mas deixa eu lhe dizer, o senhor é prefeito de Limoeiro, o senhor não é deputado ainda para dizer, não, eu vou para Brasília, já vou resolvendo um problema. Mas é uma paixão antiga. Eu vou atestar. Ricardo tem para o Lagoa do Carro. Eu me coloco na posição de ser insuspeito sobre isso. Pois não. Não dou autoridade de ninguém levantar suspeição sobre o que eu vou dizer. Ele tem pro Lagoa do Carro um amor diferenciado. Não, ele tem uma admiração profunda. Muito grande. Mas aí é um trabalho de deputado. Se criou uma relação. Porque Lagoa do Carro é colada, Limoeiro, é vizinho. Claro. E além do mais, eu, como disse aqui, Ramos, quando eu fui candidato em 2002, a primeira eleição de deputado, o primeiro município a me apoiar foi Lagoa do Carro, com Tota. Depois eu disputei a eleição em Limoeiro em 2004, perdi a eleição e praticamente eu perdi alguns municípios naquela ocasião para voltar à Assembleia em 2006. O primeiro município novamente a nos dar apoio foi
Lagoa do Carro, Tota, prefeito na época. Então isso cria uma ligação, além da ligação de ser vizinho, a ligação da família, de Tota, a Aninha, agora, como Tota colocou, é a vice de Jailson, ela é minha secretária de Finanças competente, ajudou na eleição de Lagoa do Carro. Então tem toda uma história de família, de envolvimento, que isso, de qualquer forma, puxa para... Claro. Né? E eu tenho amizade em Brasília, eu tenho companheiros deputados. Essa semana eu jantei, almocei em Recife com 4, 5 colegas deputados federais, Vilalba, Silvio Costa, tem Zé Chaves, Jorge Couto Real, tem Bruno Araújo, então são vários, Sérgio Guerra, são vários companheiros que eu não tenho dificuldade de arrumar uma emenda para um, uma emenda para outro. Mas o senhor não deixou claro, 2014, o senhor é candidato a deputado federal, pensa nesse projeto? Olha, se você chegar hoje para o governador Eduardo Campos, perguntar se ele é candidato à presidência da República, ele diz que está governando Pernambuco e está ajudando, como presidente do PSB, a eleger os prefeitos do partido a nível nacional. Onde todo mundo entende, todo mundo vê que quem é que não quer ser presidente da República. Então, se você me perguntar, eu estou na minha região aqui e as minhas palavras, elas expressam aquilo que eu sinto. Eu uso as palavras para expressar os meus sentimentos. O político que disser que não quer, eu já fui deputado estadual, prefeito primeira vez em Limoeiro, me reelegi agora. Qual é a forma que você tem para ajudar a região e para defender os municípios e defender a Mata Norte e o Agreste, as causas dos municípios, né? Defender o municipalismo? É em Brasília como deputado federal. Agora, se disser a você que eu vou ou que eu não vou, é prematuro. Porque é como eu disse, a política em 2 anos ela muda muito. Nós temos aqui na região um companheiro que é meu amigo, presidente nacional do PSDB, que é Sérgio Guerra, que é um grande deputado, representa bem essa região. E eu estou... Ramos, eleito prefeito agora, eu ainda não assumi o segundo mandato, eu assumo no dia 1º de janeiro, então eu diria que é prematuro dizer hoje a você que eu sou candidato. Agora eu quero me colocar da seguinte forma, eu vou começar a segunda gestão em Limoeiro, equilibrar mais ainda o município, trabalhar para retribuir a confiança das pessoas dessa eleição agora, e o futuro nós vamos conversar no futuro. 2014 nós vamos tratar em 2014, com os companheiros, com a região, com os amigos, com os vereadores, com os prefeitos, com a região. Se o meu nome for importante, se a região precisar dele, se eu puder me colocar à disposição da região, sem com que eu possa atropelar ninguém. Eu não quero subir botando ninguém para baixo. Eu quero que as pessoas subam, eu defendo que a região cresça junto, eu não defendo que Limoeiro cresça só, eu não quero pisar nas pessoas. Se der para fazer uma harmonia e chegar, meu nome está à disposição. Deixa eu chamar um pouquinho o futuro para o presente. Rapidinho. Ricardo disse que se você não tiver emendas, recursos de Brasília, você é um mero administrador de folha de pagamento, de pintador de meio fio ou de limpeza urbana. Se a gente tem um homem que tem essa visão, se a gente tem um prefeito hoje municipalista, a gente precisa de um deputado federal lá em Brasília, municipalista. Bom, minha gente, nós chegamos ao final do programa Voz do Planalto. Eu gostaria de agradecer muito. Eu considero como um amigo e não como um político, o prefeito Ricardo Teobaldo, porque eu já o conheço há um bom tempo e sempre foi essa figura assim, né, simpática, agradável, né? Até como empresário, que também o é. Prefeito, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço, Ramos, e quero dizer, eu comecei a fazer política e acho que nunca mudei. Eu digo sempre que o advogado, qual é o instrumento do advogado? O instrumento do advogado são as leis, a Constituição. Qual é o instrumento do pedreiro? É a colher. O instrumento, né? A arma do político é a conversa, a negociação, o diálogo, o entendimento. O político, ele tem que exercer a política procurando cada vez mais o entendimento. E eu procuro fazer isso. Eu acho que a gente precisa aproximar as pessoas, construir pontes, fazer com que as pessoas possam viver mais e melhor. E para viver melhor, a gente não pode guardar raiva, rancor, ódio. Eu não olho para trás, eu olho sempre para frente. Tota Barreto, obroutro por ter vindo ao nosso programa Voz do Planalto. Eu que agradeço pela oportunidade, Ramos. Parabenizo você pelo sucesso do programa. Parabenizo o seu outro entrevistado aqui, o grande prefeito e futuro deputado, esse estranho, né, dizer da minha alegria de ter essa oportunidade que você nos deu e deu a toda essa região, a toda a Mata Norte. Seu programa cresce
e vai crescer muito mais, e a gente sabe que vai prestar um grande serviço a esse estado. Meus amigos, muito obrigado. Eu volto no próximo domingo, a partir das 8h30, através da TV Nova Nordeste, canal 49 aqui em Carpina. A todos um abraço, um bom início de semana, muita paz, muita saúde e até domingo, se Deus quiser.